e hoje nós estaremos aí fazendo a correção dos exercícios aí do livro de geografia, né? Que ficou como lição de casa, que eu havia passado na semana passada. Então, vocês tiveram tempo suficiente para fazer os exercícios. E agora chegou o momento da correção, tá bom? Então, vamos lá, preste atenção do início ao fim para você fazer a correção com capricho. Tô com saudade. Vamos lá, para mais uma aula. Bom, gente, aí no livro de vocês, tá? Abram aí na página 4, que nós temos esse livro que nós já falamos sobre esses gráficos aí, tá bom? Sobre a questão de populoso e povoado, a diferença de populoso e povoado. E na página 5 tem o exercício. Vai lá na página 5. Bom, tá assim. De acordo com os gráficos da página anterior, complete a frase a seguir com as palavras do quadro. As palavras do quadro é populoso e povoado. Então, vamos ver, tá? O Brasil, apesar de ser muito populoso, é um país pouco povoado, pois sua densidade demográfica é baixa. Vamos lá agora para a questão número 2, né? A questão número 2... você teria que organizar um glossário, e nesse glossário, com os conceitos demográficos que você aprendeu até agora. Você seria pesquisar o significado de demografia, densidade demográfica, população, população absoluta, população relativa, populoso e povoado. Essa atividade nós fizemos há pouco na nossa videoaula aí de conferência. Nós tivemos uma conferência, né, pelo Zoom, e eu fiz com vocês essa lição, tá bom? Agora, vamos para o número 3. Faça uma pesquisa para conhecer a população absoluta e a população relativa da unidade de federação onde você vive, no caso, São Paulo, né? Depois, compare essas informações com a de outras cidades. Que posição a unidade de federação onde você vive ocupa em relação às mais populosas e povoadas do país? Bom, né, aí foi orientado a vocês, tá, que a população brasileira, ela deve ter aumentado desde aí, né, a última realização, a última pesquisa do censo, tá, que foi em 2010. Então, vocês fizeram essa pesquisa também que nós já discutimos na nossa aula, tá? Agora, nós iremos para a próxima página, vamos lá, que se encontra aqui na página 5, ainda que tem esse mapinha, tá? O mapa do Brasil, que fala da concentração aí populacional, né? Densidade demográfica. E as perguntas são, bom, com base no mapa da página anterior, responda as perguntas. Quais áreas do país são mais densamente povoadas? Bom, as áreas que mais, né, está tendo uma concentração populacional é aí as capitais, né? Aqui a gente vem aqui, ó, e vê toda essa região aqui, ó, tá? As regiões litorâneas, tá vendo aqui, ó? A porção leste brasileira toda, tá? As áreas são mais povoadas, ou seja, tem acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Mas nós temos também aí, ó, algumas capitais, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro, tá bom? Então, vamos para 2. Quais áreas do país são as menos povoadas? As áreas menos povoadas do Brasil estão na região norte, exceto aqui, né, que tá em vermelhinho aqui, ó, que é Manaus e Belém. Então, a região norte, tá? As capitais onde há concentração populacional, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, também são as áreas menos povoadas. Espera aí. Pronto? Agora vamos aqui para a próxima. Vamos para a página 10, gente. Próximo exercício, página 10, tá? Bom, na página 10, como vocês viram há pouco, o gráfico, tá? Nós vamos responder. Com base no texto e nos gráficos, responda as perguntas seguintes. Para que servem os resultados do censo demográfico? Eles servem para quê? Serve de parâmetros para a distribuição de verbas do governo federal, né? Para os estados, os municípios, para eles terem aí, né?
como saber se organizar, para saber qual que é a região que vai precisar mais de uma renda, de uma verba, tá bom? 2. Que cor predomina na população brasileira e em qual gráfico você observou essa informação? Bom, predomina nas cores preta e parda, tá? E o gráfico que está identificando aí é o gráfico da distribuição da população por cor. Terceira pergunta. Analise o gráfico Brasil, distribuição da população brasileira por cor em 2017 e compare seus dados com os do gráfico Brasil, distribuição da população por cor 2010 e responda as questões. Bom, quais as diferenças observadas entre esses dois gráficos aí? Qual foi a sua opinião, né? Por que isso aconteceu? Bom, houve um aumento da população, tá? Preta e parda. Entretanto, segundo o IBGE, ainda há 2 fatores principais para esse aumento, que é a miscigenação, a mistura de raça humana, tá? Que levou a esse crescimento aí, do grupo da cor parda. E um reconhecimento também da população negra, tá? Então, houve aí um reconhecimento, onde as pessoas pudessem, né, olhar com um olhar diferente sobre a população negra. Tudo bem? Questão na página número 11, ainda nós temos o exercício 4 e 5, que fala: conforme o Censo Demográfico 2010, como é a distribuição do salário de acordo com os acordos brasileiros? Qual tem os maiores salários e qual tem os menores? Bom, já havia explicado isso para vocês, né? Que a população que mais recebe salários altos é a população da cor branca, né? E os menores, a população de cor aí, né, negra. Quinta pergunta. Analisando os gráficos, a que conclusão podemos chegar sobre a desigualdade social no Brasil de acordo com a cor da pele? Né? Há uma desigualdade social muito grande ainda no Brasil, em relação à população preta e parda, em relação à população branca, né? Que a professora acabou de dizer aqui, né? 60% da população ainda recebe um salário mínimo, que é a preta e a parda, sendo que a branca é a que tem aí, né, uma renda de 38% a mais, tá bom? Vamos agora para aí a próxima página, que é a página 12 do seu livro, 12, tá? Analise com um X o termo utilizado em demografia para designar o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. Bom, a pessoa que se desloca de um lugar para o outro, ela fez o processo migratório, a migração, tá? Descreva os conceitos de emigração e imigração. Bom, emigração é considerado o quê? A saída de pessoas de um lugar de origem para um outro lugar. E imigração é a entrada, é a chegada de pessoas em um lugar, tá bom? Terceira pergunta. Qual que é a diferença entre migrações internas e externas? A migração interna, gente, é aquela migração que ocorre dentro do próprio país. No caso, um exemplo dos nordestinos, que saíram lá do Nordeste brasileiro e vieram para o Sudeste, a região Sudeste brasileira. Tá? E enquanto as externas, elas o quê? Tem que atravessar a fronteira. É no caso de nós sairmos daqui do Brasil e atravessarmos ali o Paraguai, a fronteira do Paraguai. Então, nós estamos fazendo uma migração internacional, tá? Quarta pergunta. Quais são as principais causas das migrações? Bom, eles estão indo em busca do quê? De uma melhoria de condições de vida, né? Eles estão desempregados, estão passando por condições econômicas aí meio que precária, né? Não tem oportunidade de emprego, então eles têm que ir para outros lugares em busca de melhorias de condições de vida. Ou também por alguns desastres naturais, tá? O que são os desastres naturais? Um tsunami, um terremoto, né? E aí destrói toda a cidade e acaba, né? Ou até mesmo guerras civis, tá bom? Todos esses fatores contribuíram para que o movimento migratório acontecesse, tá? Página 16 agora, vamos lá, página 16. Aproximadamente, quantos africanos chegaram ao Brasil entre os séculos XVI e XIX? Qual que é a importância o trabalho dessa população teve para o nosso país, né? Para construir nosso país? Bom, os povos, vieram vários povos.
cerca de 4 milhões de indivíduos de diferentes povos africanos vieram para o Brasil nesse período. O que eles vieram fazer? Trabalharam em atividades agropecuárias, também na mineração, também nas cidades, nas regiões urbanas, né? Desenvolvendo aí serviços nas áreas de comércio, na construção, na manufatura. Os africanos, eles trouxeram diversas técnicas de suas regiões de origem e aplicaram no Brasil, contribuindo para que a atividade econômica nossa tivesse um bom desenvolvimento. Tudo bem? Segunda pergunta. Em qual período da história do Brasil ocorreu uma intensa imigração de europeus e asiáticos? Quais motivos, né, para a vinda deles para cá? Bom, os fluxos migratórios de europeus e asiáticos aconteceram aí por volta de meados, né, no meio aí do século XIX. A maioria deles veio para o Brasil fugindo de péssimas condições de vida que estavam passando em seus países, né? Em decorrência de falta de terra para trabalhar, de emprego, né? Onde também ocorreram várias guerras e eles com medo acabaram fugindo e atraídos pela facilidade oferecida pelo governo brasileiro, né? O governo brasileiro também nessa época incentivou várias pessoas que vieram sendo estrangeiros para trabalharem aqui, né? E para desenvolver a economia do país. Então, acabaram eles ficando aqui mesmo. Terceira pergunta: quais regiões do Brasil receberam mais imigrantes europeus? A região Sudeste, a região Sul e a Nordeste, tá? Sendo também que a região Centro-Oeste e Norte, elas foram assim, povoadas, mas com menos intensidade, tá? Mas houve migração para lá, mas com menos intensidade. As que mais abrangiram mesmo foram a região Sudeste, o Sul, o Nordeste, tá bom? E a quarta pergunta, né? Quais povos estrangeiros mais se destacaram no povoamento da unidade de federação? Isso aí é uma resposta pessoal. Aqui na nossa unidade de federação, São Paulo. Qual foi os povos estrangeiros que mais se destacaram para ajudar? Trouxeram influências, né, da cidade, da cultura deles e aplicaram na nossa cidade de São Paulo. A gente pode dizer, eu vou dar o exemplo do japonês. Os japoneses, eles vieram para cá, na região sudeste, né, e principalmente aqui em São Paulo, tem até lá, né, o bairro da Liberdade, né, onde ali é uma comunidade, né, de japoneses, e ali eles aplicaram tudo aquilo que eles trouxeram do Japão para cá, a origem, a cultura deles, né, entre culinária, as tradições deles, tá bom? Agora na página 19, tá? De acordo com o gráfico acima, responda as questões. Se necessário, consulte um mapa político administrativo do Brasil. De todos os migrantes que chegaram ao Paraná entre 2005 e 2010, qual que é a porcentagem de pessoas que estavam voltadas para a unidade de federação de origem? De todos os migrantes que chegaram ao Paraná nesse período, 29% estavam retornando, tá? 2. Em qual unidade de federação ocorreu o maior retorno de imigrantes entre 2005 e 2010? A qual região ela pertence? Ceará, Nordeste, com 43,6%. Terceira pergunta: que unidade de federação da região Sudeste apresentou maior retorno de imigrantes? E da região Sul? Bom, Minas Gerais, com 29,6%. E lá na região Sul, nós temos o Rio Grande do Sul, com 38,9%, tá? Que apresentou um retorno de imigrantes. Em qual unidade de federação da região Norte houve maior retorno de imigrantes e a Centro-Oeste? Bom, o Pará, lá no Norte, que teve 16,1%, e na região Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, com 16,3% aí, tá? Vamos lá. Agora para a quinta pergunta. A unidade de federação onde você vive está entre as dos 15 maiores índices? Qual a porcentagem de imigrantes estavam no retorno entre 2005? Essa pergunta você teria que fazer a pesquisa, tá? Porque se trata de uma resposta pessoal. O que já conquistei? Página 20, tá? Vamos para a página 20 aí. Leia a notícia quando houve a divulgação dos resultados do censo 2010 e faça o que se pede. Bom, nós temos aí um textinho e está perguntando. De acordo com o texto e os estudos do capítulo, cite duas razões demográficas que contribuíram para que a taxa de crescimento natural da população brasileira se reduzisse nas últimas décadas. Nós temos a queda da taxa de mortalidade, causada pela melhora das condições de vida e a de natalidade. A B, considerando que a população brasileira foi estimada em 2008, né,
No ano de 2018, qual foi o aumento dessa população brasileira em número de absolutos? Nesse período, a população brasileira aumentou, olha aí, 17.762.206 habitantes. Explique como ocorreu a distribuição da população brasileira no território quanto à densidade demográfica. Nós temos a população brasileira, ela é irregularmente distribuída no território nacional, estando mais concentrada na região litorânea e tendo grandes vazios demográficos no interior das regiões norte e centro-oeste, tá? Nós vemos isso. E aí depois nós temos um textinho, que nós temos aí um quadro, né? Interno, migrante, internacional, imigrante e imigrante. E você tinha que colocar aí. Então ficou primeiro migrante, depois vem o imigrante, imigrante e interno, tá bom? Página 21. Por que o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes europeus para o país? Para favorecer a ocupação do território, né? E povoando o desenvolvimento da economia do país. Vindo gente para cá, iria ajudar no desenvolvimento da economia do país. A quinta, ela fica sobre a imigração de trabalhadores europeus para o Brasil a partir do século XIX. É sinal verdadeiro ou falso? Bom, a primeira ficou: os povos que aqui chegaram foram distribuídos de forma homogênea no território brasileiro? Falsa, tá? Porque houve mais concentração de imigrantes no sul e no sudeste. Muitos imigrantes vieram ao Brasil para trabalhar na lavoura cafeira em São Paulo? Verdadeiro. A maioria dos imigrantes se deslocou para as regiões norte e centro-oeste? Falsa, porque a maioria ficaram na sudeste, sul, né? Nordeste. Os italianos e os alemães formam colônias no sul do Brasil, bem como distribuíram mão de obra na plantação de café em São Paulo? Verdadeira. Os japoneses foram um grupo de imigrantes que mais destacou na região norte, onde veio aí, né, a desenvolver a pimenta do reino e a juta? Verdadeiro. A pergunta número 6. Os textos dos quadros abaixo trazem diferentes razões para migrações ocorridas no território brasileiro. Leia-os e responda a questão, tá? Então, tem a A, B e a C, e aí você ia colocar. Que razões para a migração interna ou externa é possível identificar nos textos acima? Registre as conclusões que você chegou sobre cada texto. Nós falamos na A aí que houve o quê? Uma migração forçada pela catástrofe natural, que houve terremoto, né, lá no Haiti, então fizeram com que muitos haitianos vieram parar para cá, para o Brasil, tá? Na B, corresponde a uma migração espontânea, movida por ordem econômica, né? Após a Segunda Guerra Mundial, aí, os japoneses acabaram também saindo, né, em busca de uma melhoria de qualidade de vida, né, buscando por uns sonhos, né, dele. E na C, exemplo de uma migração forçada, que os africanos foram trazidos para o Brasil pelos portugueses numa condição de escravos, né? Façam a correção com muito capricho, tá? Lembre-se que quanto mais vocês estudarem, mais aprenderão e estarão também próximos aí de seus sonhos, tá bom? Ó, um beijinho da professora Tati, estou com muita saudade e até a próxima aula. Beijos!